Dando continuidade ao nosso terceiro momento. Então, nós vimos aí uma breve introdução, né, sobre os fundamentos da ciência política, a história da ciência política, né, já abordamos de forma significativa, né, sobre a ciência política e vamos dar continuidade, né, a esse campo bem específico que é a sociologia, que é uma particularidade que está aí inserida na ciência política. Então, nós vimos vários contextos desse processo da ciência, como ela se correlaciona com o governo, como é esse contexto histórico que ela traz, né? E agora nós vamos partir para o campo filosófico, né? Que é a filosofia, né? Que é através dela que temos a identificação dos objetos e objetivos, né? Desse processo de filosofar, como eu abordei anteriormente, a constatação das ideias principais da filosofia para que se obtenha destaques ao longo da história e a percepção do contexto histórico do que é a ciência política através dos pensamentos filosóficos ou teóricos, como aqui venhamos a colocar, sobretudo na sociedade contemporânea, né? Vimos aí que isso está de acordo, né, com o que podemos ter de objeto com a sociedade política organizada, né? Nenhuma sociedade como um todo ela pode participar, estar apta a discutir sobre uma ciência ou uma política de forma desorganizada. Ela tem que estar organizada. E algo muito importante que venho aqui nos chamar a atenção é a questão da institucionalização da ciência política. Como foi que ela se instituiu? Através de quem, né? Sabemos que lá em 1988 tivemos esse filósofo, o Herbert Baxter Adams, que ele foi um precursor no campo da ciência política e veio institucionalizar ela, criando o termo para que, portanto, pudesse designar um campo de estudo dedicado ao entendimento rigoroso, né, dos mecanismos de progressão social na esfera da vida política. Como nós abordamos anteriormente, nós temos o Aristóteles e o Platão, né, que mostrou para nós que a política ela está presente em todas as relações humanas, né, e que também ela tende a determinar os tipos de relação que o governo tende a ter para com o povo. Mas o Baxter, né, ele trouxe algo que precisava ser definido, vamos colocar essa palavra, definido rigorosamente para poder se entender esses mecanismos, né? Sobretudo a questão da ciência política, que é algo que vem conseguindo, né, no âmbito da filosofia, aglomerar a moral, que já citamos anteriormente aqui, a filosofia, né, política e a política econômica. É importante sempre frisarmos isso, né? Algo também que chama-nos a atenção é que esse termo ele é aplicado para nos ensinar o exercício da política, né? O que Baxter traz para nós é essa questão do exercício da política, além de envolver definições, né? Definições e exames dos aparelhos e procedimentos políticos que estão ali, que foram lapidados por esse professor no decorrer da história, né? Da história dele numa universidade que chamava-se Universidade Johns Hopkins, né? Nos Estados Unidos.
em que Baxter atuou em 1988, e ele ali criou teve essa criação da ciência política, que acabou acontecendo através de um determinado momento dele, com o desenvolvimento científico que começava a progredir, né, tanto no continente europeu, né, como nos demais, né? E ele viu que também isso trouxe o surgimento de todas as demais matérias que as ciências sociais precisavam ali discutir. Ele também, naquele período, ele arquitetou, né, vários alicerces voltados para o empirismo científico, ou seja, um conhecimento científico que ele tinha, através de diagnósticos e fundamentações que ele trazia, e ele queria empregar, né? Ele visava empregar nas áreas de forma que seria empenhado e voltado para a pesquisa social, né? E essa pesquisa social, ela precisava estar embasada em quê? Em documentos históricos, em registros oficiais, né? Que isso é muito importante, porque quando se parte para uma pesquisa, nós temos várias linhas de pesquisas. Pesquisas documentais, pesquisas com fundamentações e dados empíricos, né? E isso nos traz uma produção riquíssima em relação à nossa pesquisa, porque podemos estar aplicando questionários, podemos também fazer análises estatísticas, podemos fazer estudos de caso, podemos construir modelos, né, de questionários. Então, um profissional de serviço social, no seu âmbito de pesquisa, ou seja, o pesquisador, desculpem, o profissional de serviço social em si, ele já é um pesquisador nato, né? E ele precisa abordar, né, essa vertente que ele tem enquanto pesquisador para atuar voltado para esse campo da ciência política, com a possibilidade de ter principalmente, ou abordar principalmente, conhecimentos empíricos, conhecimentos históricos, documentais, tudo que ele tem em relação às ciências humanas e essa questão aqui da geração de mecanismos de progressão social, que isso vai dar uma gama de conhecimento muito grande diante das políticas de vida, né, da sociedade contemporânea, porque para isso nós precisamos estar atento às principais teorias, né, que já dissemos aqui anteriormente, mesmo que estas tenham têm níveis recentes voltados para a ciência política, mas elas possuem suas raízes profundas na história e do conhecimento humano, né? E temos que respeitar isso, porque é isso que nos dá embasamento, né? E aí eu já falei para vocês anteriormente que isso dá aos nossos primeiros pensadores que cultivaram, né, essa questão do estudo da ciência política, que vem lá da Grécia, que é o nosso querido Platão e Aristóteles, né? É apaixonante como eles já se dedicavam, né? E nós tivemos também aí no contexto da história, lá por mais ou menos 2500, lá na Índia, né? Há um breve histórico de que há uma reflexão filosófica, política, que havia apreciações, né, em relação aos contextos políticos na realidade daquela época, que serviram como alicerce e edificação em relação à ciência política. E daí foi só avançando, né? Chegamos ao século século XIV, né? E do século XIV ao século XVIII, né? Nós tivemos aí diferentes pensadores que também contribuíram muito para o campo do conhecimento político,
né? E dentre eles, o que temos aí de maior destaque são os nossos queridinhos, que é o Thomas Hobbes, o John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, né? O Karl Marx, que é um dos as nossas referências em relação a capitalismo. E quando se fala de ciência política, algo que se tem muito a interligar é a questão do capitalismo, né? E o nosso excelentíssimo Frederic Engels, né? Então, nós temos aí uma abordagem muito ampla sobre essa questão da institucionalização da ciência política, que é algo que é visto como um plano, né, de ensino, né, no contexto de entendermos a questão da ciência política, para que ela veio, né, por que ela veio, né, porque nós temos aqui em relação a esses pensadores que eu acabei de citar aqui, por exemplo, o Thomas Hobbes, lá em 1958, entre mais ou menos 1679, ele teve ideias sobre a questão de governo e política publicados, né, ao longo de suas atividades, e esses pensamentos dele foram expostos, né, de maneiras terminantes, né, e trouxeram pressupostos, ou seja, esforços em que a filosofia política, né, ela, acima de tudo, ela era uma ideia, mas que tinha uma tese, né, tinha-se uma tese de poder absoluto, né, e que os soberanos eles detinham. Já Maquiavel, né, lá em 1469 e 1527, ele faz com que o grupo pudesse denominar o realismo político, né? O realismo político, né? E isso ficou conhecido como base realista, por possuir tendências extremistas. Hobbes, ele partia sempre do princípio de que todos os seres humanos, eles são maus por natureza. Nossa, é chocante, né? Se usar essa terminologia ou essa conceituação de Hobbes, que ele já diz que o ser humano como um todo, ele é mau por natureza. Mas nós temos que compreender que quando ele faz esse chamado, né? Ele quer corresponder ao estado de natureza, que sempre existiram, algo que era conflitos, né? Eram os conflitos entre os seres humanos que ali coabitavam naquele meado de séculos, né? De décadas, sendo que um direito que não necessitava de criação de um Estado para existir, né? Então, ali se trabalhava o direito natural, ou seja, o direito natural à vida, mas que ao longo do tempo ele pôde e teve uma visão de concluir que essa situação ou essa conclusão que ele tinha de homem mau, estado de natureza, era algo que carregava conflitos entre os homens, né? Então ali também gerava um cenário de guerra, né? E cada um desses indivíduos, eles se encontravam em constantes lutas uns contra os outros, o que não é diferente nos dias atuais. Então, se eu tenho direito à vida, o outro também tem, né? Se o outro precisa se alimentar, eu também preciso. Se o outro precisa viver, eu também preciso viver, né? Então, já vimos que isso é uma questão de natureza humana, né? E o Estado, ele logo possui garantias de acesso a esses mecanismos básicos, que é o direito a viver, a alimentação, né?
A garantia de direitos